O Chevrolet Onix já esteve entre os carros mais vendidos do Brasil e na configuração sedã é uma bela pedida quando a gente fala em termos de custo-benefício. Claro, tem a questão da correia banhada em óleo, a gente vai falar dela nesse vídeo. Porém, esse carro oferece muita coisa e tem vários detalhes, especialmente quando a gente fala de uma versão LTZ. O vídeo de hoje aqui no canal 1.8 é com o Chevrolet Onix Plus LTZ 2023. A parte dianteira dessa primeira safra do Onix preserva uma frente que ela é mais baixa em relação a tempos anteriores, porque a gente percebe que tem pouca distância aqui do para-choque em relação à base do carro. Mas isso é uma característica desse modelo que sempre teve essa silhueta mais baixa. Agora, a frente é interessante, o para-choque ali tem pontas ali mais esportivas, moldura cromada na grade, esse filete na parte central, tudo isso traz um charme para esse carro e ainda que a gente esteja falando de um modelo sedã compacto, esses carros já estão mais aspiracionais do que em tempos anteriores. Quando a gente fala da versão LTZ, o conjunto de iluminação ainda é o conjunto mais halógeno, o conjunto mais simplificado, não é o bloco com a parábola da versão LTZ, aliás, da versão Premier, melhor dizendo. Porém, a gente tem aqui um detalhe. Então, nesse Onix LTZ eu tenho o comando para a luz baixa e também para a lanterna. Então eu posso fazer esse comando. E nesse aqui de 2023 a gente fala do último ano modelo que ainda tem o farol de neblina aqui na porção inferior do para-choque. Porque depois, para 2024, o que aconteceu? A General Motors passou a usar esse espaço aqui sempre para a luz de condução diurna, o DRL incandescente desse carro. E aí o Onix acabou perdendo o farol de neblina. Esse aqui ainda tem. E com um detalhe, esse carro ele também tem a iluminação automática, então ele vai ter uma posição aqui na parte da alavanca ali do farol, em que ele pode fazer o acionamento de forma automática dos faróis nessa versão LTZ. Detalhes que a gente encontra aqui na lateral. Primeiro, questão das rodas, a gente já tem um plus aqui nesse modelo, porque a gente está vendo aqui uma roda de 16 polegadas, é a mesma roda que veio na versão Premier lá do lançamento. A LTZ tinha até tempos atrás uma roda aro 15, aqui ele já tem a roda maior. Mais detalhes que a gente encontra, retrovisor aqui pintado na cor do carro, o repetidor de seta está presente aqui no paralama e é um detalhe da característica da Chevrolet, mais ainda a maçaneta na cor do carro e essas molduras todas dos vidros aqui, todas elas adesivadas em preto. Nos Onix Hatch, que são mais baratos, naquele modelo sem nome, ela não tem esse adesivo e ele fica mais simplificado. Aqui não, aqui ele traz um pouco mais de refinamento para esse carro. O detalhe que a gente percebe aqui no Onix é que esse é um sedã com linhas muito proporcionais e fluídas. Ele começa lá na frente, então tem vincos aqui na lateral que começam na parte dianteira, terminam na parte traseira, tem um porta-malas ainda que repete aqui os vincos lá da capota do carro e a gente percebe um bom volume, um carro com proporções bem equilibradas nesse modelo. E quando a gente começa a olhar para cá para trás, a gente vai ver aqui já essa lanterna que avança para o centro da tampa do porta-malas, bem ao estilo do Malibu da General Motors. Então, nesse carro, a traseira é interessante, ele ficou um sedã super bem resolvido, ao contrário de outros modelos anteriores que a Chevrolet já havia oferecido. Nesse carro, a gente tem uma lanterna que ela é incandescente, então só na versão Premier a gente tem a lanterna em LED. Mas aqui, o que a gente vai encontrar? Câmera traseira de ré e também o sensor de estacionamento nessa versão LTZ. Essa porção inferior sempre foi pintada, aliás, sempre foi sem pintura, a pintura ela é parcial em geral nos Chevrolet Onix. A abertura do porta-malas a gente vai fazer aqui pela chave, 2 cliques e ele já vai liberar o compartimento. E aqui é um dos detalhes interessantes que a gente vê nesse Chevrolet Onix. Primeiro por quê? Porque ele tem todo o espaço aqui forrado em carpete. Então, porta-malas com um bom acabamento na lateral, tem detalhes aqui por toda a extensão. O que a gente não encontra, aliás, encontra sim, tem uma discreta luzinha aqui, incandescente, não tem ganchinhos para pendurar sacola, mas ainda assim a gente tem um bom compartimento. E esse porta-malas aqui tem capacidade para 469 litros. E é muita praticidade você poder fazer isso simplesmente com um toque na chave. Ele é um carro que, ainda que ele seja mais aspiracional, não é aquele carro luxuoso, aquele carro cheio de detalhes, especialmente nessa versão intermediária. Mas tem coisas que são bastante interessantes. Eu já quero começar te mostrando aqui o que a gente vai encontrar em termos de portas.
porque aqui a gente tem uma porta que ela é toda em plástico, porém com texturas diferentes, especialmente aqui onde a gente vai apoiar o braço, é diferente da porção mais superior. Trinco da porta também diferenciado e o banco desse carro aqui é em tecido. Mas aqui, olha só, banco com regulagem de altura manual, esse é um detalhe interessante porque te ajuda na ergonomia, até porque o Onix é um carro mais baixo, então vai ter cliente que vai querer utilizar uma condição um pouco mais elevada aqui para se acomodar no carro. Agora, aqui dentro a gente já consegue encontrar uma boa posição de condução. É aquele sedã tradicional e que te inspira para uma esportividade, então ele não te coloca numa posição mais elevada de condução. Você até pode fazer isso aqui, mas não é o caso. O volante dessa versão LTZ é em couro, tem comandos, eu vou te mostrar em detalhes mais tarde, mas aqui, ó, painel todo ele em plástico, mais essa outra porção com um detalhe diferente no plástico e a saída aqui com um detalhe diferente também com essa moldura em tom cinza. Agora, aqui, ainda que seja tudo em plástico e plástico rígido, é tudo bem acabado, não tem rebarbas, não tem nenhum detalhe no sentido da gente encontrar aqui, por exemplo, alguma condição do carro ter algum detalhe de acabamento, não tem nada disso. Mas aqui, ó, botões do ar-condicionado com detalhezinhos cromados aqui também na saída do ar-condicionado e na tela de mídia. Então a gente tem aqui um carro que é interessante e que ele está muito alinhado com o que a gente tem hoje em termos de acabamento, né, dos carros mais de acesso. Olhando para cá, para a parte central do carro, eu vou começar te mostrando a mídia, porque a gente fala aqui do sistema MyLink da Chevrolet. Página de home, aqui eu tenho fazendo essa tecla e eu vou ter aqui atalhos para áudio, configurações, Apple CarPlay e os serviços do OnStar. Nesse carro aqui de 2022 para 2023, a gente tem uma situação que a gente só tem acesso ao CarPlay, porque ainda era aquela questão da crise dos semicondutores. Então, por conta disso, a gente não tem uma tela tão completa quanto outros modelos. Mas é possível fazer configurações do carro, por exemplo, como aqui os sistemas do acionar e desacionar os sensores de estacionamento, também aqui o volume dos alertas sonoros, tratar da iluminação, por exemplo, após a saída para localizar o carro, ela se acende ou permanece acesa quando você abre as portas, travamento aqui automático de portas, várias configurações do carro você faz por aqui e também tem acesso para o Apple CarPlay ou também para configurações aqui de tela, alertas sonoros do carro, volume, né, de inicialização, enfim, e outras funções que a gente tem. O ar-condicionado aqui desse Onix é um ar-condicionado manual, naquele desenho tradicional que a gente já conhece desse carro, com os botões giratórios. E olha só, sempre com uma boa impressão, um botão que tem aquele ajuste certeiro. Botão para o travamento de portas, botão para abrir o porta-malas e para desligar o controle de estabilidade. Falando agora sim aqui do volante, aquele desenho clássico da Chevrolet elétrico, muito macio e super confortável que a gente tem aqui. Então, aqui eu vou interagir com a mídia, aqui eu vou interagir com o controle de cruzeiro tradicional que esse carro tem. Na porção aqui da alavanca, aqui eu vou interagir lá com o painel. Então, botão menu e também nesse anel giratório. E aí o que a gente vai encontrar aqui nesse painel? A gente tem ali uma condição de estar olhando para a tela da economia. E aí eu tenho aqui também gráficos de consumo, também tenho o índice de economia e ainda volto para essa tela. Pressionando aqui no botão menu, eu vou de novo aqui para outras informações, que é o odômetro do carro. Então eu tenho velocidade, tenho aqui o odômetro parcial 1 com a média de consumo, mais ainda o 2 e também a autonomia que a gente tem ainda com a gasolina no tanque de combustível. Também tem informações do veículo, com vida útil do óleo, temperatura do líquido de arrefecimento, bússola e ainda voltamos para essa tela. E aqui é aquele desenho tradicional que a gente já conhece, com o mostrador digital ao centro, mas com o velocímetro aqui na direita e o conta-giros lá na esquerda. Esse carro também tem os 4 vidros elétricos e com aquele simples toque que você pressionando e segurando aqui o botão, ele vai fazer o levantamento completo e isso acontece também para os vidros de trás, é interessante, e o vidro de trás ele baixa até o final da porta. Esse é um outro detalhe interessante, o vidro se esconde todo ali dentro. E também nesse carro a gente vai ter aqui a câmera de ré ali, né, com a questão da linha de guia dinâmica. Talvez não vai dar muito para você olhar aqui, ó, mas a linha de guia é dinâmica, então ela tem essa possibilidade ali de apontar para onde que a gente vai dirigir e conduzir o carro. Ainda não é uma das câmeras de alta resolução que a gente tem nos dias de hoje, mas está aqui presente e é um dos itens. Eu já te falei que esse carro também tem controle de cruzeiro, farol automático, e a gente vai ter aqui na parte de trás uma outra condição também em termos de carro sedã.
Por quê? Não é aquele carro que vai te jogar para cima, eu vou te falar na sequência. Mas antes, olhando para cá para a porta, mais um material aqui, todo ele em plástico, tem essa posição aqui que tem um detalhe diferenciado na parte central, mas acomodado aqui atrás é que a gente vai encontrar também um bom conforto. Por quê? Ainda que o banco não seja muito elevado, aqui no Onix a gente tem uma grande vantagem. O assento vai até quase o nosso joelho. Então não falta assento para as pernas dos ocupantes aqui. Se a gente for olhar carros de outras marcas, eles têm bancos mais curtos e aí você fica um pouco menos confortável. Aqui não. E com o banco ali programado para eu dirigir numa boa altura, eu tenho uma boa movimentação de pés e os meus pés vão bem lá para baixo do banco dianteiro. Com isso, eu não fico assim, ó, nessa posição com o joelho elevado. Não, eu fico na melhor posição, super confortável. Tem aqui, ó, rebaixos tanto no encosto quanto no próprio assento e a gente consegue se acomodar super bem aqui nessa porção traseira. Agora, tem detalhes que são interessantes nessa versão LTZ e aí já passa para ser um equipamento exclusivo dessa versão. Eu estou falando da chave presencial aqui desse Chevrolet Onix, que a gente vai ter então o comando de travamento e destravamento do carro. Isso pode ser feito pela porta lá do motorista, no botão que você vai encontrar na porta do motorista, ou também aqui pela própria chave, em que ela pode então travar o carro, ou pressionando no botão, eu já vou pressionar e segurar, ele destravou o carro, e se eu segurar o botão, ele já vai fazer a abertura dos 4 vidros elétricos até baixar totalmente. Aqui, como eu te mostrei, ó, o vidro praticamente entrando até a parte inferior do carro, até ficar todo ele para dentro. Eu vou te mostrar o que está embaixo do capô desse Chevrolet Onix agora, mas lembrando que o conjunto de suspensão desse carro é aquele bastante tradicional que a gente já encontra na linha de produção atual dos carros. A gente tem uma suspensão traseira por eixo de torção, lá atrás o freio ele é a disco, aliás, o freio ele é a tambor, e aqui na frente sim o freio é a disco. Deixa eu ver, tá aqui a varetinha. E a suspensão dianteira é aquela suspensão do tipo McPherson. Agora, é aqui embaixo do capô que está a engenharia da Chevrolet em termos de motor. A gente fala do 1.0, aqui o motor então turbo nessa versão LTZ, e a gente tem então o nosso CSS Prime 1.0 turbo, 3 cilindros. Só que nesse ano modelo de 2023, a gente tem um carro aqui que tem injeção indireta de combustível. Ao contrário dos turbo, por exemplo, lá da Volkswagen e do próprio Onix e Tracker, que estão vindo agora a partir de 2024, 2025, já com a injeção direta, esse aqui ainda tem aqui, ó, a rampa da injeção eletrônica indireta. Lá nos novos é direta, aqui é indireta, então a gente vê por aqui. A Chevrolet, ela adotou esse tipo de injeção por ele ser um sistema mais barato, por ele dar menos manutenção ao longo prazo em relação a uma injeção direta de combustível e que ainda nas normas de emissões vigentes, esse sistema aqui dava conta do recado. E foi isso que aconteceu, ele não apresentou problemas com isso. A questão que fica mesmo com esse motor é por conta da correia dentada banhada em óleo. Para que você não tenha problema com a correia desse carro, especialmente olhando para um carro usado, você tem que utilizar exclusivamente o óleo que está indicado no manual. Eu estou falando aqui, ó, do 5W30 com a propriedade Dexus, porque Dexus é a propriedade do óleo que é a certificada para dar o banho na correia sem fazer com que haja desgaste na borracha e ela possa então durar a vida útil dela, que está aí preconizada para 100 a 200 mil quilômetros mais ou menos nessa linha. A gente já viu em outros canais até carros que passaram dos 200 mil quilômetros, fizeram trocas da correia com 180 mil quilômetros, abaixo dos 220 que a Chevrolet preconiza, 220 ou 240, não estou bem certo agora. Se você tem essa informação, comenta aqui embaixo. Mas já vimos que os carros com o óleo correto não tiveram problema da correia arrebentar. E ao comprar um carro desse aqui usado, é interessante que você separe já um valor para poder fazer a troca da correia e a troca do óleo e utilizar apenas o óleo correto. Fazendo isso, ele não vai dar problema, não vai te incomodar. E o principal desse motor é que ele, além dele ser super ágil, de ter um bom desempenho, porque a gente fala aqui de um conjunto propulsor de 116 cavalos de potência e de 16,3 kgfm de torque, potência que já surge aí em 1.750 rotações, a gente tem um motor que também é muito econômico e é um dos carros que melhor equilibra o consumo de combustível com o próprio desempenho. Acoplado a esse conjunto, a gente tem um câmbio automático, não é CVT, não é automatizado, é uma caixa automática real de 6 marchas.
Dito isso, a gente já agradece a equipe do Juliano, da Auto Trader Agência, loja lá de Charqueadas, que faz os empréstimos de alguns carros para que a gente possa te trazer todas as informações e esse review completo aqui no canal 1.8. Agora a gente vai dar uma volta. Para a gente começar então, partida por botão, chave presencial, pressiona e segura ali 2 segundos e ele já vai iniciar então a forma, né, a partida do carro. Primeira coisa, o arranque com carro turbo é aquela coisa, né? A gente já mal logo toca o pé ali no acelerador e ele já vai fazer a média, né? Já vai fazer a entrega de força. Agora, o Onix é um carro que hoje a gente já não espera muita surpresa dele. A gente sabe que é uma posição mais baixa de condução e também aqui, ó, boa visibilidade, porque meu nariz está na reta do símbolo, na reta também lá da parte digital do painel. Então consigo ter acesso fácil para, inclusive aqui, para as próprias condições das alavancas. Na esquerda para o limpador, aliás, na esquerda para o pisca, na direita para o limpador e também para mexer aqui no computador de bordo do carro. Mas um detalhe que a gente tem também, a alavanca está bem posicionada, ar-condicionado próximo e a mídia, tudo pertinho da gente aqui. Esse carro ele tem um ajuste de suspensão que, além dele ser confortável, ele também aceita uma tocadinha, olha só, um pouquinho mais esportiva. A gente pode fazer curva com ele sem passar nenhum tipo de trabalho, até porque a altura dele é baixa. E quando precisa enfrentar desnível, olha só, uma condição tranquila e suave, não é duro. Ele é bem firme para fazer curva, mas sem ser duro. E um outro detalhe que a gente tem aqui fica por conta, né, de um carro com 64.700 quilômetros, ele ainda está muito firme e muito preservado. E isso é importante da gente poder trazer um vídeo que nem esse aqui, porque, olha só, uma condição, ó, de uma curva um pouquinho mais rápida, não tem ruído, mais ainda aqui, passando na imperfeição aqui na valeta, também a gente não vê problema de ruído, a gente não percebe nenhum tipo de barulho de suspensão. E o motor continua muito pronto, eu vou mostrar um pouquinho mais do desempenho dele mais adiante. Agora, é aquele carro que é instigante para ser dirigido. O Chevrolet Onix sempre teve um pouco dessa proposta, de nos colocar numa posição mais baixa, numa posição mais esportiva, e está se mostrando um carro a partir de agora super resistente. Olha só, olha o buraco. Suspensão firme, durinha, tudo ajustado, né? Não tem nenhum indício que esse carro tenha uma condição aqui de desgaste em termos de suspensão. Freio também, não tem ruído, não tem absolutamente nada que vai mudar aqui o desempenho do carro. O que a gente precisa ficar atento e chamar atenção é que essa versão LTZ, ela é mais equipada do que a LT e a gente começa a ver isso em alguns detalhes, porque o toque aqui nesse volante, quando a gente está dirigindo, é melhor do que estar segurando em um volante de plástico, né, com aquele emborrachado tradicional. Aqui o material de couro é melhor. E ainda a visibilidade lá do painel de instrumentos com aquela tela que a gente tem ali também é mais interessante, porque o painel em si tem uma resolução maior do que o outro utilizado nas versões mais básicas. E a gente tem aqui no Onix também um controle de cruzeiro em que eu armo o sistema nesse botão, eu preseto aqui para baixo, então ele já vai marcar ali para a gente poder andar aqui, ó, a 57, 58 km por hora, e eu posso tirar o meu pé aqui do acelerador e ele vai fazendo essa manutenção da velocidade sem nenhum problema, né? Sem eu precisar colocar o meu pé no acelerador. Só que, claro, é um piloto automático tradicional, então se eu preciso reduzir, como agora, por exemplo, eu preciso, claro, colocar o meu pé no freio. Mas aqui eu posso te mostrar um pouco do desempenho desse Onix, porque esse motor 1.0 turbo mostra que veio numa condição assim, ó. Pisou fundo, um lagzinho no acelerador, ele acelera rápido e já anda muito e já entrega muita força e muita potência. E esse é o detalhe aqui do Onix, porque ele é um dos carros que melhor casa a situação da gente ter um bom desempenho casado, aliado com um baixo consumo de combustível, porque a gente pode ver aqui a média de consumo desse carro e a gente vai ter aqui 14,8 km com litro em um ciclo urbano que a gente está fazendo com ele, desde que a gente pegou ele mais cedo lá com o pessoal da Trader Agência, que, né, nos emprestou o carro. Então é uma condição de muita economia alinhada a um bom desempenho que a gente tem. E com detalhes de conforto, né, que a gente já vai perceber aqui por conta, né, do próprio controle de cruzeiro, enfim. E a suspensão dele já mostra muito também numa condição, né? Vai fazer uma rotatória, vai entrar numa situação, né, de uma curva com um pouquinho mais de velocidade, ele acaba ficando bastante grudado aqui no chão. A gente fala de um carro também que segue nesse bom padrão de equipamentos, porque a gente também tem um limitador de velocidade, e aí eu já posso armar aqui, apertar para baixo,
limitou em 60 km por hora no limite da via. Eu posso apertar um pouco mais aqui o acelerador, ó, e ele não vai passar dos 60 que a gente presetou, a menos que vá lá no fim de curso, aí ele passa e dá o alerta de que ele aumentou a velocidade. Então, esses dois itens, o controle de cruzeiro está presente, assim como o próprio limitador de velocidade. E aqui no Onix tem um outro detalhe que muita gente confunde. Eu estou falando aqui da alavanca de câmbio com essa posição L. Então, eu arrastando para trás, eu não tenho aqui uma posição de troca sequencial nesse carro, não é isso. Ela é o limitador de marcha. E quando você posiciona para trás, ela já vai aparecer ali no painel a marcha que ela está limitando. Limitou agora em L3. Então, o que eu posso fazer? Apertar para baixo e limitar em L2, vai limitar em segunda. Então, o que vai acontecer? Eu posso apertar, ele vai subir mais o giro e olha, não muda de marcha, a menos que eu venha aqui e troque e passe para a próxima marcha limite. Mas isso aqui não é exatamente uma troca sequencial e muita gente confunde isso. Esse aqui é aquele limitador que tempos atrás os carros tinham, por exemplo, o 3, 2 e 1 para limitar a marcha no câmbio automático. Esse aqui, como tem 6 marchas, ele tem esse botão para a gente selecionar qual é a marcha limite que a gente quer. Suspensão do Onix, ela sempre foi baixinha, então passando aqui numa condição, né, de quebra-molas, olha só, precisa cuidar um pouquinho mais para ele não raspar, né? Então a frente é mais baixa, a gente tem essa condição de ter um carro com uma condição mais baixa de posição. Porém não é nada que desabone esse carro e não é nada que você também não vai conseguir se ajustar. A geração nova, a Chevrolet conseguiu ali no desenho dar um pouquinho mais de ângulo de ataque e ele ficou mais tranquilo nesse sentido. Mas ainda assim, segue sendo um carro prático e que a gente entendendo ele, sabendo como é que ele vai se comportar, também não é nenhum tipo de problema. E com alguns detalhes que fazem da vida a bordo mais interessante, porque o painel, ainda que ele não seja todo digital, ele é bonito, ele é vistoso, com os 2 ponteiros analógicos, a gente consegue acompanhar tudo que está se passando. O conta-giros, que é algo que a gente considera muito aqui, a gente também acompanha, e eu vejo ali que ele andando aqui a 60 km por hora, ele vai estar rodando a 1.500 RPM, então faz boas trocas, mantém o giro baixo do motor numa velocidade de cruzeiro, não vai trazer com isso um consumo mais elevado de combustível. E é aquele carro que a gente vai considerar super essencial para poder rodar com ele e andar no dia a dia. A gente percebe um carro muito equilibrado e um carro que está muito de acordo, por exemplo, com aquele uso diário e também se você precisa fazer viagens. Porque o carro, como ele tem um bom desempenho, ele consegue atender muito para aquela pessoa que faz viagens todo dia, que usa esse carro em condições de rodovia. Já vista que a gente já viu o táxi, né, com 200 mil quilômetros aqui em Porto Alegre, sendo um Onix Premier de 2020, primeira safra, e ele continua sendo um carro muito tranquilo, né, muito bem preservado, ainda mesmo nesse modelo. Dito isso, a gente vai para a conclusão agora. O Chevrolet Onix usado é hoje aquela compra que você tem que entender o carro, conhecer as suas particularidades, mas apostar sim, porque esse carro ele tem muitos predicados. Primeira coisa, antes de comprar, separa uma verba, separa um valor, faz a troca da correia, a troca do óleo para que isso não seja um problema. Fazendo isso, você passa a ter um carro que fica confiável, que fica econômico e muito gostoso de dirigir, porque esse motor 1.0 turbo ele faz a diferença quando a gente fala em aceleração, retomada e em termos de consumo de combustível. Nos dias de hoje, é um dos carros que a gente conhece que melhor equilibra o desempenho, porque te oferece muito desempenho, e também o consumo de combustível, porque ele pode atingir médias aí de 16, 17 ou até mais quilômetros com litro, dependendo da sua tocada em rodovia. É um bom carro urbano e também um bom carro para viajar. E nessa versão sedã, com um desenho de suspensão mais confortável do que o hatch tem um dedinho a mais de esportividade e com mais porta-malas. Se gostou desse vídeo, se inscreve aqui no canal 1.8. 1.8 é cultura automotiva, toda semana tem review nosso aqui. E também a gente agradece a Auto Trader Agência, loja de carros lá de Charqueadas, Rio Grande do Sul, que nos empresta alguns dos carros para que a gente possa te trazer todas as informações. Um abraço para a equipe do Juliano. Tchau e até o próximo conteúdo.